agora mais um Pode Sim, o podcast das guerreiras. Aqui nós falamos sobre paz, Pix e palco, numa pausa estratégica onde eu recebo as minhas convidadas, mentoradas que disseram sim para esse método e principalmente para o movimento de gerar mais impacto no mundo ao seu redor. Mulheres que fazem e acontecem, mulheres que já viveram a sua própria jornada heróica e conseguem transbordar todo esse poder, fazendo deste mundo um mundo muito mais vivo e cheio de amor e energia. Hoje eu tenho aqui como convidada uma maravilhosa, a Jeane Moraes, que é psicóloga, mentora de mulheres, empresária e palestrante. Nós temos a honra de te receber, Jeane, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui em Alphaville recebendo você para esse bate-papo, onde eu, Chay Carione, tenho a honra de ser sua mentora nessa jornada de construção de muito valor para muitas mulheres. Eu quero te receber aqui primeiro e logo em seguida já vou te fazer uma pergunta, que é que você pode falar o seguinte: o que é paz para você, Jeane? Conta pra gente. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, de fato é uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado da minha mentora, né? E o que é paz para mim, Chay? Paz para mim é ter clareza. E hoje é o que eu faço muito, né? E trago isso para as minhas mentorandas, é clareza. Clareza de quem elas são e clareza onde elas estão. Muito bom. Clareza, então, paz para você é clareza, é luz, é clareza de não só entender onde vai chegar, mas onde está. Exatamente. E como que essas mulheres chegam para você? Conta um pouquinho pra gente desse movimento que você atrai, mas antes disso me diz um pouquinho, Jeane, de onde você é? Né? Conta um pouquinho aí quem é a Jeane, sem ser a psicóloga, mentora, palestrante, empresária, antes disso tudo. Quem é a Jeane sem dizer o que ela faz, né, Chay? Exato! Porque existe muito isso. As pessoas não se conhecem e é muito comum a gente falar sobre o que a gente faz e a gente, de fato, esquece quem a gente é. Então, vou me apresentar. Ótimo. Sou Jeane Moraes. Sou mãe de um adolescente de 16 anos, esposa do Igor, sou nordestina, paraibana, nasci em Campina Grande, na terra do maior e melhor São João do mundo. Tenho 36 anos, costumo falar que troquei o calor do Nordeste pelo frio de São Paulo e hoje eu moro aqui em Alphaville há 1 ano e 5 meses. E essa é a Jeane atual. Existe Sim. outra Jeane, né, que foi importante para chegar onde eu estou hoje. Sim. Nas suas palestras, que a gente já teve o prazer de assistir, realmente é uma palestra show, você conta muito desse Netflix, dessa série, né, dessas temporadas. E aí você comenta que cada uma das etapas que você viveu são como se fossem temporadas de uma série de Netflix. Eu achei isso tão interessante, porque no livro Guerreiras Dizem Sim, eu convido as leitoras a entenderem o começo, o meio e o fim de alguns ciclos. E você, como psicóloga, poderia até me falar sobre isso. As pessoas têm uma certa dificuldade ou apego de encerrar ciclos. Sim. E isso traz para elas também um certo gatilho de insegurança, está associado ao medo, está associado à autoconfiança. Comenta um pouco para mim sobre essa minha visão assim de ciclos, porque você sabe fazer isso muito bem. No seu livro fala sobre a zona de conforto, né? Isso. E de fato as pessoas tendem a ficar nessa zona. Só que existe um processo para você chegar na zona de crescimento, né? E muitas pessoas não querem pagar o preço para isso. Então, ao invés de viver em círculos, ao invés de viver em ciclos, elas vivem em círculos, né? Naquele mesmo lugar. Porque, de fato, o novo é desconfortável. Então, muitas pessoas preferem ficar naquele lugar porque é confortável. E aí, de fato, quando eu falo sobre clareza, mentalidade, é sobre quem eu sou hoje. E quando, de fato, essas pessoas sabem onde elas estão, elas precisam ter clareza de onde elas querem chegar, mas, acima de tudo, elas precisam ter uma mudança de mentalidade. Então, elas só vão conseguir sair da zona de conforto
para a zona de crescimento se de fato elas mudarem essa mentalidade. Parece ser muito conflituoso essa questão do autoconhecimento, né? Porque realmente nós temos um desconforto, um medo daquilo que é desconhecido, mas nós temos um desejo, uma vontade, um instinto pelo novo, pela mudança. O ser humano, ele quer algo novo, ele quer inovação, ele quer o diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas proteções. Isso tem a ver muito com a nossa origem, né? Que é essa origem reptiliana, da gente tentar se proteger, da tal da segurança. E você, como uma mentora que traz as mulheres para um lugar de segurança, conta um pouco sobre isso. Como é que você faz esse caminho? Como é que você pega na mão de mulheres, e aí me conta também se é em grupo, se você tem o teu movimento, como é que você tem feito esse trabalho, que é um trabalho incrível, porque nós mulheres somos multifacetadas, temos multifunções, e eu digo também que temos multipaixões, só que a gente se distrai com tudo isso. Dá para ter tudo, mas não dá para se distrair tanto. Exato. Né? E aí, como que é essa jornada da tua mentoria e conectando com esses pontos que eu trouxe aqui de medo da mudança, ao mesmo tempo se sentir mais segura para viver aquilo que a gente veio viver, que é realmente crescer, evoluir, mudar e inspirar outras pessoas. Chay, foi perfeita a sua colocação quando você fala que as pessoas querem mudança. E de fato, sim, as pessoas querem mudança, mas elas não querem mudar. Olha! Como faz aí? Né? E de fato esse processo... Quer que o mundo mude em torno dela, é isso? É que nem quando a gente é casada, assim, que a gente quer que o marido mude e a gente não quer mudar nada? Exato! E o processo de mudar, ele gera desconforto, mas ele parte pelo processo do autoconhecimento. Tá. E como você colocou, é desconfortável. Então, eu costumo falar que o processo do autoconhecimento é um mergulho, né? Imagina você mergulhando no mar e tendo que bater de frente com todos os monstros, tubarões, tudo que tem no fundo do mar. Só que esses são você. É difícil, né? Então, é desconfortável. Por isso que eu falo, todo mundo quer mudança, mas não quer mudar, porque tudo começa pelo autoconhecimento. Então, quando a gente fala de mudança, de mudar, precisa ter coragem. E quando eu falo de coragem, precisa ter confiança. E como eu falei, né, todo mundo precisa ter autoconfiança, todo mundo precisa ter segurança, primeiro em quem é, né, e naquilo que faz. E como eu tenho segurança, tudo volta para o autoconhecimento. Eu costumo falar que é sempre uma pirâmide, né, autoconhecimento, que é a base, e aí autoestima, autocuidado, amor próprio e autoconfiança. Precisa ter esse processo, né? Então, existe a base. Para tudo é o autoconhecimento. Saber quem somos. Exatamente. E é uma busca que, desde o momento que a gente diz sim, começa, ela não tem fim. Certo? Exato. Até porque, à medida que nós vamos nos conhecendo, eu entendo que nós vamos aceitando esse processo de mudança e, consequentemente, a gente vai se transformando em outras personas até, né? Isso. E aí o processo ele é contínuo. Só que eu gostaria de saber, assim, de você, eu vou trazer algo aqui, ó, que nós, no papel de mentoras, eu não sei se você vive isso, a gente já passou, a gente já deu esse sim. A maioria das mentoras que vivem a sua verdade. E eu sei que você é uma pessoa que vive a tua verdade. Aquilo que não conversa com você, você não entrega e não compartilha, assim como eu. Mas muitas pessoas nos buscam querendo aquela fórmula mágica, ou querendo já chegar no lugar onde a gente chegou, realmente sem viver o processo. E o processo, ele não necessariamente precisa ser dolorido. Mas realmente ele é revelador, ele é para gente grande, ele não é para criança. Exato. Tem um momento na tua mentoria ou que você conecta com a psicologia e também com a tua experiência de empresária, de vida, de mudanças todas que você já viveu mesmo na pele, em que você considera como start mesmo, ó, aqui deixa eu te dar um choque de realidade. A partir de agora eu vou te entregar ferramentas, vou te entregar o mapa, mas você precisa entender que
50% é você, 50% sou eu. Perfeito. Tem um momento? Aham. Tem um momento assim que você dá aquele chai-coalhão? Porque eu dou um chai-coalhão. Chai-coalhão, eu sei. Já é engraçado que quando as mulheres me procuram, é sempre assim, Jeane, eu quero fazer o que você faz. Olha, isso é muito poderoso você tá falando, porque eu também escuto muito isso. Uhum. E como faz? Então, e aí eu trago elas para a realidade. E é quando entra, de fato, esse meu processo de Jeane mentora e Jeane com o olhar de psicóloga. Maravilha. De trazer, ó, vem para cá. Você é única. Né? E aí a gente parte pelo processo do autoconhecimento, volta para o autoconhecimento. Então a gente começa a entender quem você é. Como é que você vai gerir suas emoções diante disso? Porque a partir do momento que você entra na mentoria, é um processo de descoberta, tanto pessoal quanto profissional. Então eu trago elas para essa realidade, tá? Vamos partir. Quem é você hoje? Onde você quer chegar? Mas existe um processo para isso. E nesse processo você vai aprender a gerir suas emoções, a lidar com o novo, a ter a coragem, né, de sair dessa zona de conforto. E é esse caminho que eu ajudo elas, né? Tanto como mentora, mas claro, com o meu olhar de psicóloga. Sim, é uma bagagem que faz toda a diferença, né? E eu costumo dizer também que as pessoas, quando elas passam por uma carreira, né? Em algum momento você foi só psicóloga, né? Sim. E aí, no momento que vai evoluindo na tua entrega, nas tuas soluções, a gente não deixa de ser aquilo que a gente foi, a gente soma, multiplica. Eu já fui a bancária, eu já fui a executiva, eu já fui a gestora de pessoas, e tudo isso é carregado, vem carregado. A vendedora, sempre fui vendedora, né? Sempre fui vendedora. Isso eu não deixei de ser. Isso se soma às novas competências, às novas habilidades que eu consigo entregar para o mundo e que o mundo também me pede. Então, essa transformação, ela também acontece na profissional. Eu quero te perguntar sobre esses desafios da Jeane empreendedora. Essa mulher que está sempre em inovação, escutando o mercado, ouvindo dentro do seu núcleo, das suas tribos em que você participa. Como que você, até para inspirar quem está aqui, como que a Jeane encara os desafios do dia a dia, aqueles mais básicos, e se puder compartilhar alguma coisa que você vem vivendo ou já viveu, para nos trazer como inspiração, também seria interessante. Claro. Chay, vou confessar que a partir do momento que eu decidi estar no digital, eu comecei, né, fazendo os meus atendimentos online na pandemia, porque antes não existia, o profissional da psicologia não podia atender online, né, e a partir do momento que eu fui para o digital, eu comecei já como psicoterapeuta, fazia apenas atendimentos psicológicos, e para mim sempre foi um conflito, porque no meu entendimento, a Jeane psicóloga não poderia ser a Jeane mentora, né? Não poderia mentorar a mulher, porque o processo é diferente. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo que é diferente, vai para o mesmo caminho, que é do autoconhecimento. Óbvio, o processo de psicoterapia ele é mais longo, ele é contínuo, né? E a mentoria ela tem começo, meio e fim. Existe uma trilha, existe um processo, né? Então, foi conflituoso para mim de entender, calma. Você pode sim ser a Jeane mentora usando as suas habilidades, né, como psicóloga, porque como você falou, né, a chave bancária não sai de você, não, isso ninguém pode tirar, né, assim como Jeane psicóloga não sai de mim. Então acredito que hoje o meu diferencial como mentora seja esse processo do autoconhecimento, e o processo de autoconhecimento me leva para ser uma grande empresária. Isso. Né? Porque não tem como eu ser uma empresária se eu não me conheço. Não tem como eu ser uma boa empresária e uma boa mentora se eu não tenho clareza de quem eu sou. Então, foi conflituoso, mas como eu falo hoje na minha mentoria, né? Hoje eu ensino mulheres a se sentirem seguras e autoconfiantes para se posicionar no digital. Tá, Jeane, você sempre foi segura? Não. Porque o novo traz isso, a insegurança. A diferença é que eu escolho estar ao lado de pessoas e você é uma delas que me inspiram e estão ali me dando a segurança, né, a confiança e a clareza de dizer, aqui é o teu lugar.
assim como eu faço com as minhas alunas, Perfeito. né? De dizer, aqui é o teu lugar, eu vou estar ao teu lado e vai. E a diferença entre as mulheres que se sentem inseguras e as mulheres que se sentem inseguras, mas executam, é exatamente essa. Porque todo mundo vai se sentir insegura, Chay. Sim. A diferença é que a gente precisa enfrentar. E o ambiente e as pessoas favorecem positivamente para tudo isso. Tanto positivamente quanto negativamente. Sim. Porque se você não está no ambiente correto, né, isso te leva para baixo. Assim como isso pode te levar para cima. E foi isso que a gente decidiu quando a gente saiu do Nordeste e veio para cá, para um crescimento tanto pessoal quanto profissional. Perfeito, perfeito. O que você trouxe aqui são chaves, né? Como a gente gosta de falar, são chaves que realmente fazem toda a diferença. Porque essa questão da pessoa se sentir, ela é segura, para ela é fácil, não é? Não é, mas existe uma diferença. A pessoa que está se sentindo insegura, que está se sentindo um pouco nervosa, a gestão das emoções, tudo isso, mas se ela tem pessoas e lugares onde ela se sente pronta, né, ou apoiada, ou acompanhada, ou incentivada, tudo acontece. O poder de ter mentores realmente faz toda a diferença, não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu estou sempre em busca de fazer com que as pessoas se conectem ainda mais, porque a gente sempre teve mentores, mas a gente não reconhecia. Exato. Eu tive muitos chefes, por exemplo, durante 15 anos de banco, eu tive muitos superintendentes, diretores, homens, mulheres, e eu costumo dizer que era tão bom quando tinha troca de diretoria, porque era mais pessoas de diferentes histórias e experiências conhecendo a gente. E aí, mentoreando a gente. Porque trazem a sua experiência. E a gente não precisa ser igual aos nossos mentores. Eu acho que aqui a gente tem um desafio, que você colocou muito próprio, com muita propriedade. Você é única. Então, uma coisa é a pessoa se inspirar na gente. Porque, ok, a gente realmente já está, de repente, num lugar, porque já percorremos uma trajetória que a pessoa está querendo se encorajar para fazer e que inspira. Mas como eu posso chegar também neste lugar do meu jeito, de forma autêntica? E palco é autêntico, certo? Certo. Quando é que você começou a palestrar, assim? No empurrão. Foi no empurrão. Foi no empurrão. Vai. Né? Quando eu decidi, eu entendi assim, eu tenho medo, mas a minha mensagem é muito mais importante do que o meu medo. Perfeito. Repete. Eu tenho medo. Eu tenho medo, mas é a partir do momento que eu entendo que a minha mensagem é muito mais importante do que o meu medo, eu sigo. Você sabe que eu tenho uma técnica mesmo. Antes de entrar no palco, eu sinto um nervosismo. E quando a gente tem um nervosismo, né? Você psicóloga sabe explicar até melhor do que eu, fisicamente tem uma reação. O corpo fala, O corpo fala. Algumas pessoas ficam vermelhas porque estão nervosas ou com vergonha, outras tremem, outras embargam a voz, dá aquela taquicardia, dá aquela dor de barriga, enfim. Cada um tem a sua reação física que está dizendo, olha, você está nervosa. Alerta. Alerta, né? Você está nervosa. E aí eu percebo muito isso. E antes de subir no palco, eu converso comigo. Eu fecho, assim, o meu campo, assim, ó, né? O meu feminino com o meu masculino. E eu digo assim, Chay, não é... Olha o teu ego, eu falo para mim. Não é você, não é sobre você, é sobre o que você precisa passar. Perfeito. E isso me coloca no meu lugar de guerreira mesmo. Vai lá cumprir a sua missão. Você sente que a sua missão está muito relacionada, e em que momento você sentiu que a sua missão, que é a ação, estava relacionada a colocar essas mulheres também mais seguras para se posicionarem no digital, para se posicionarem nas suas carreiras, para irem para um próximo nível? Qual foi esse momento que a chave caiu para você? Perfeito, Chay. Como você falou, né? Quando você vai subir no palco, o corpo fala. O meu também fala, e por isso a importância da gente entender as nossas emoções, né? E seguir mesmo diante do nosso medo. E é isso que a gente faz. E por isso que eu falo, todo mundo é autoconfiante? Todo mundo se sente segura? Não. A diferença é que a gente consegue entender e lidar com as emoções, né? E enfrentar o medo apesar de.
Sim. E como eu falei, quando a gente entende que a nossa história, né, que o nosso conteúdo, a nossa mensagem é importante, a gente vai. E aí, o momento que eu entendi, assim, eu preciso compartilhar minha história, eu preciso levar a minha história para as outras mulheres, foi na pandemia que eu percebi que as mulheres estavam fragilizadas, né? As mulheres não, todo mundo. Sim. Né? Mas que existia diversas coisas por trás dessas mulheres, assim como existiu na minha vida em um dia. E quando eu comecei a subir no palco, como você falou, eu conto minha história em forma de Netflix. E a Jeane de hoje precisou, infelizmente ou felizmente, passar por tudo aquilo para chegar onde eu estou hoje. Então, na minha palestra eu falo de onde eu saí, o que eu passei, né? Eu vivi relacionamentos abusivos, perdi minha mãe, perdi meu pai e precisei seguir. E hoje a mensagem que eu trago é: a gente precisa seguir apesar da dor. E que a nossa história pode inspirar outras mulheres. E é o que eu tenho feito, né? Todas as vezes, Chay, que eu desço do palco, as mulheres se conectam comigo. Então, é isso que eu passo, que apesar de toda a sua história, mesmo diante, né, de tudo que você passou, porque todo mundo, Chay, já passou por algo, né? A gente pode seguir e a nossa história pode inspirar outras pessoas. E a gente acaba, quando escuta de outra pessoa, inclusive alguém que está no palco, alguém que a gente admira, ou que está aqui, né, no YouTube, você que ainda não nos segue aqui no YouTube e no Spotify, siga o Pode Sim, siga a Chay Carione, já deixa teu comentário aqui para a Jeane Moraes, eu vou deixar o link dela, vou deixar o @ dela do Instagram, inclusive, que eu acho que é a tua principal rede, né, Isso. de compartilhamento de conteúdo e do teu daily, enfim, Exato. como é que a tua vida é aqui em Alphaville, com muitos contatos e uma ambiência maravilhosa. Porque quando a gente percebe que tem mais pessoas que mesmo num lugar que parece ser tão distante, porque às vezes a gente assiste alguém aqui num podcast e acha que essa pessoa está tão distante da gente e a gente é tão próximo de todo mundo, né? E aí talvez isso desperte nas pessoas que estão sozinhas, porque nós mulheres ajudamos muitas pessoas, mas na maioria das vezes estamos muito sozinhas, especialmente em momentos de dor, em momentos de sofrimento, por medo do julgamento, por vergonha, por culpa, né? Às vezes a gente se sente, inclusive, culpada do que aconteceu de errado com a gente, né? Então, a gente acaba se isolando de uma forma que nos atrasa nesse desenvolvimento. Então, se alguma pessoa aqui estiver nos escutando, saiba que a gente também está próxima de você, porque se você está escutando o que você está escutando, é porque tem algo em você também que pode inspirar outras pessoas. E tem algum desenvolvimento, que a gente sempre tem algum desenvolvimento, que a gente precisa saber, conhecer primeiro para depois desenvolver. Porque muitas pessoas procuram o desenvolvimento sem entender que tem que passar por um autoconhecimento antes. Exato. Né? Me conta uma coisa. E você tão assim, teu posicionamento tão elegante, tão feminina, né? Passa essa voz gostosa da gente escutar. E aí, casada com o Igor, que é aquela... 220, parece que é uma filha ligada, né? Aquela Duracell, não é mesmo? Exatamente. E esses complementares, né? Eu e o Augusto somos tão complementares, para não dizer assim, diferentes. E como que é esse dia a dia casal de vocês, empresários, trabalhando, longe do núcleo familiar de vocês, mas criando um novo núcleo aqui? Fala um pouquinho desses relacionamentos. Engraçado, Chay. É exatamente isso, né? E é por isso que dá certo. É o equilíbrio, né? E tem dia que ele tá mais para baixo e aí eu tento levantar, tem dia que eu estou mais para baixo e ele me levanta, mas é isso, relacionamento é isso. Você trouxe algo que eu achei bem importante e talvez sirva para você também. Quando a gente passa por algo difícil, existe o medo do julgamento, né? E a cobrança. Por muito tempo eu estive nesse lugar, né, diante do que tinha acontecido comigo. E o processo do autoconhecimento foi fundamental. É tanto que hoje eu tenho um relacionamento completamente saudável. Só que no início foi muito difícil para mim entender que eu merecia aquele relacionamento saudável, né? A gente vai se acostumando. Ontem eu comentei isso. A gente vai se acostumando com a dor, Chay.
seja ela física ou emocional. E a gente vai mascarando essa dor. E por muito tempo eu estive nesse lugar. E a partir do momento que eu entendi, basta, né? Eu entendi, mas acima de tudo eu decidi. Porque tudo parte do momento que você decide fazer algo, né? E eu decidi que ali não era o meu lugar. E eu passei pelo processo do autoconhecimento, conheci, né, o meu esposo e hoje a gente tem uma vida completamente diferente. Um relacionamento saudável, né, uma relação onde eu nunca vivi. Mas, claro, por que eu tenho esse relacionamento hoje? Porque eu comecei por mim primeiro. Então, eu vejo muitas mulheres se cobrando, né? Ai, meu relacionamento não é legal. Não existe relacionamento perfeito. Eu sempre gosto de lembrar isso, mas existem relacionamentos saudáveis. Uhum. E é isso que a gente vive, assim como é isso que você vive. E o ambiente, Chay, isso é fundamental. Porque quando a gente está num ambiente, um dos relacionamentos, né, onde a gente está com casais que vivem relacionamentos saudáveis, não perfeitos, mais uma vez, não existe, isso fortalece ainda mais. É né? verdade. Então, existe isso, assim, o nosso ambiente hoje favorece, né? E o equilíbrio do Igor 220 e da Jeane mais tranquilinha. Mas nem sempre sou assim, tá? É só o posicionamento. É só o posicionamento. Muito bom isso. Tem um bate-volta que eu faço Tá. com as minhas mentoradas aqui no Pode Sim, que é uma conversa aqui, eu quero saber dos teus gostos particulares, assim. Pode sim uma comida diferente, assim, qual é a comida preferida da tua vida? Pizza. Pizza? Amo pizza. Achei que você dizer uma coisa bem nordestina. Não, cuscuz. Amo cuscuz. Não, cuscuz é vida, né? Amo cuscuz e amo pizza. Lá em casa sempre há tem que ter uma negociação, porque eu amo pizza, Cauã sushi e Igor hambúrguer. Eu fico com a pizza também. Né? E aí a gente faz esse acordo, mas aí pizza e cuscuz é vida. E um lugar no mundo? O meu lar. Teu lar? Como é que você cuida do seu lar? Traz aqui algumas dicas pra gente. Assim. Amo, Chay. Amo estar no meu lar. Amo estar com a minha família. Geralmente o domingo é o domingo que a gente tá mais na paz, né? Todo mundo em casa, sem a correria de trabalho e de escola do Cauã. E eu sempre falo isso. Eu amo estar em casa, eu amo estar com a minha família, eu amo ter o armário cheio, a geladeira cheia, sabe? Ter a minha casa organizada. E quando eu falo de casa, não é só o físico, a minha casa interna também. Então, isso me traz paz. Então, para mim, o melhor lugar do mundo é o meu lar. É minha família. É verdade, é um lugar maravilhoso mesmo, que a gente pode cultivar. Exato. Com muito amor e muita fé, né? Colocar Deus lá dentro o tempo todo, né? Exato. E eu sou a mulher do detalhe. Eu amo mesa posta, eu amo a casa cheirosa, sabe? Eu gosto. Quando eu vejo a minha casa organizada, eu me organizo também por dentro. Quando eu vejo ela desorganizada, eu falo, peraí. Tem alguma coisa desorganizada aqui e o ambiente interno influencia no externo e o externo influencia no interno. Então, observe aí como está seu lar, porque isso também interfere no seu emocional, assim como o emocional influencia também no externo. E esses dias eu experimentei, inclusive, essa questão da organização associada com a criatividade. Eu também sempre me senti em paz com a organização. Né? Se está bagunçado, processos da empresa, ou, sabe, agenda bagunçada, ou a minha casa bagunçada. Também adoro um armário cheio, sabe? Aí eu fico pensando que isso me traz paz. Mas esses dias eu experimentei que, além de tudo, me traz uma clareza para o processo criativo. Perfeito. Porque tem pessoas que acabam usando, eu não gosto de tudo bagunçado porque eu me entendo que assim eu sou mais criativa. Será? A bagunça organizada que falam, né, Chay? E eu fiz o inverso. Eu fiz uma faxina esses dias e organizei tudo e ali eu construí algo novo, inclusive, um conteúdo novo, um curso novo, um produto novo, enquanto eu estava organizando o meu material de estudo, as minhas coisas dentro do escritório. Olha que interessante. Então, as pessoas também estão muito cheias de conhecimento e muito
vazias de acompanhamento. Perfeito. Certo? Uhum. Quando você busca um profissional que vai te guiar, te acompanhar, como a Giane, como a Chay, como todas as mulheres que trabalham com mentoria, com desenvolvimento pessoal e profissional, você precisa entender que você não está buscando mais conhecimento, mas vai ganhar mais conhecimento. Mas você está buscando um acompanhamento. Como você faz esse acompanhamento para as tuas mentoradas? Me conta o como. É online, é gravado, é ao vivo, é individual, é em grupo? Me conta. Elas chegam desorganizadas, né? Como você falou. É muita informação, muita coisa, né? Elas sabem o que querem, mas elas não sabem como fazer. Tá. Né? E eu trago para elas exatamente isso, essa clareza de como elas podem fazer. Então, hoje o meu processo de mentoria, né, é sobre clareza, né? Você precisa entender quem você é, por isso que eu parto pelo o autoconhecimento, né? Elas precisam ter clareza de quem ela é, mudar a mentalidade. E dentro da mentalidade, um ponto que eu bato sempre é sobre o ambiente, e é isso que a importância de ter uma mentora, porque ela vai te guiar para os ambientes corretos. A gente traz, né, Chay, essa mulher para perto. Eu sou sua aluna e eu percebo quanto você acolhe essas mulheres, o quanto você permite que a gente esteja perto de você e que esse ambiente favorece também para o nosso crescimento. Então, o meu processo hoje é sobre clareza, mentalidade e sobre um plano de ação. Porque não adianta você saber quem você é, né, mudar a sua mentalidade de entender, pronto, eu vou para esse caminho, mas se você não tem um plano de ação. E aí é que entra o meu processo de trazer segurança e autoconfiança para essa mulher. De dizer, vamos executar e eu estou aqui ao teu lado. Perfeito. E muitas partes para esse processo do digital. Porque no digital, Chay, existe o medo do julgamento, né? Existe o processo de, o que é que vão pensar de mim? Eu sou a blogueira, né? Eu falo, todo mundo vai passar por isso, tá? Eu passei também. Eu também passei. Eu via pessoas assim da minha família dizendo, já que tu é a blogueira agora, me fala sobre isso, né? Achando que o ser blogueira era algo ruim, né? Você sabe que eu comecei blogueira. Foi. Sem querer, assim. Eu, quando decidi fazer minha transição de carreira, eu trabalhava no banco e o banco me deu uma licença não remunerada, porque eu tinha pedido demissão, eles não aceitaram meu pedido de demissão, e aí aconteceu algo muito maravilhoso, que foi uma licença onde eu pude ir morar nos Estados Unidos. E aí eu fui morar antes de morar nos Estados Unidos, eu fiz um processo de coaching, fiz uma formação em coaching para poder mergulhar nesse autoconhecimento e ter uma nova profissão, enfim. Isso foi em 2011. Aí, em 2012, fui morar na Califórnia com o Luca, que tinha 1 aninho e pouco, e o Augusto. E lá, eu construí... O meu projeto, além de morar fora, estudar, enfim, era ter um blog. Era o blog da Chay, onde eu contava o meu dia a dia. Era como se fosse um companheiro, assim, sabe? Um momento em que a casa silenciava e eu escrevia. O que aconteceu nesse momento? Aconteceu que eu ativei um talento que eu tinha e que eu não lembrava mais, que é o de escrever. Legal. E aí, junto com isso, quando a gente usa um talento que é algo que é mais fácil, que é natural da gente e que a gente gosta de fazer, aquilo flui. Então, a gente entra naquele processo bem feminino do flow, de se entregar, né? E não daquilo que é foco, que é disciplina, que é de uma energia mais masculina e que no meu trabalho de performance eu sempre usei. Então, eu me permiti, num período sabático, usar a minha energia feminina, cuidar da casa, aprender a cozinhar, que eu não cozinhava tão bem, e trouxe um outro gatilho aqui, um outro pilar, que foi o do digital. Porque eu virei uma blogueira. E tinha pessoas no mundo todo que acessavam o meu site pelo buscador. E eu comecei a dar dicas para as pessoas que estavam indo morar fora com seus filhos, fazer sabático, morar na Califórnia. E eu me conectei com pessoas que hoje, 15 anos depois, 14 anos depois, eu ainda nem conheço as pessoas pessoalmente. Mas elas me seguem no Instagram. Então, na época não tinha Instagram. Sim, sabe? Era o Orkut e tal. Não, já tinha Facebook. Eu tinha o Facebook e eu lembro que em outubro
desse ano de 2012, eu criei meu Instagram. Eu lembro, eu tenho a primeira foto que eu estava voltando para casa com o Luca pequenininho, assim. Então, assim, eu fui blogueira com muito orgulho. Então, para eu estar aqui hoje, é porque eu comecei blogueira mesmo, de fato, pra te falar sabe? E a gente tem que honrar a nossa história, não é? Exato, exato. Me conta. Chay, você acredita, você falando, eu lembrei, eu tive a clareza. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui uma digital influencer também, na época que nem se falava, nem existia digital influencer. Vê só, eu comprava muito Melissa, minha mãe ainda era viva, e eu sempre fui aquela Paty. E aí eu gostava muito de Melissa, daquela Kipling. Então tinha uma loja lá em Campina Grande que vendia Melissa. E eles queriam uma pessoa que, de fato, na época existia ator, atrizes que faziam essa propaganda. Mas eles disseram assim, não, eu quero alguém, de fato, que consuma o produto. Sim, a influenciadora Exato, verdadeira. mas não existia esse nome, influenciadora. E aí o dono me chamou, Jeane, você topa fazer? Eu, claro. E aí fiz a propaganda da Melissa, né? Na época, acho que 15 anos, 16 anos atrás. E hoje eu entendo que eu já era influenciadora, mas não se falava de influenciadora, né? E aí eu lembro que existia um burburinho, né, na minha cidade. Quando eu chegava nos lugares, eu lembro da frase, eu falava assim, e aí chegou a nova coleção da Melissa, porque eu ia correndo a cidade inteira até chegar na loja. E aí eu chegava nos lugares, e as pessoas, e aí, já chegou a nova coleção da Melissa? Virou um bordão. Pois é, mas assim, é isso que eu falo. Toda a construção da Jeane me fez chegar em quem eu sou hoje, né? Até essa leveza, né? De estar no digital. Porque se eu disser a você é fácil, não. Mas a gente pode tornar o processo mais leve. Gostei muito disso. Quando você traz clareza, trabalha a mentalidade, guia num plano de ação possível, você tem como produto final uma mulher mais segura. Exato. E uma mulher mais segura, ela vive a jornada com mais leveza. Exatamente. Não é? Muito bom. Perfeito. Eu quero que você traga uma mensagem final, quero que você deixe o teu recado, deixe as tuas redes sociais para as pessoas que estão nos acompanhando, porque a gente está quase chegando no final do nosso Pode Sim, e aí eu deixo você fazer essa parte de encerramento aqui, porque eu quero escutar um pouquinho mais de você, e aí depois eu mando o recado final aqui para o nosso público. Ah, que legal. Primeiro, agradecer mais uma vez, né? Uma honra estar aqui ao seu lado. E a mensagem que eu quero trazer, Chay, é algo que sempre foi muito forte na minha vida, né? Parece clichê a frase, mas é algo que eu levo sempre. Você não é o que aconteceu com você. Né? E eu não sou o que aconteceu comigo, né? Eu não sou... Gente, é o que a gente escolhe viver a partir do que aconteceu com a gente, ou o que a gente escolhe fazer com o que aconteceu com a gente. Isso, o que é que você escolhe fazer com o que aconteceu com você. E é isso que eu fiz. Então, escolha, né, seguir adiante, fazer diferente. Então, a mensagem que eu trago é, você não é o que aconteceu com você. Você pode se tornar quem você é de hoje em diante. Então, é isso. Muito bom, muito bom. Jeane Moraes esteve aqui conosco, essa nordestina super elegante, que traz uma mensagem leve, mas muito profunda, e faz com que a gente reflita sobre a nossa identidade, sobre a clareza das coisas, de onde a gente está e onde a gente quer chegar, porque muitas vezes a gente fica olhando só para aquele pontinho onde a gente quer chegar e não administra de forma clara, verdadeira, centrada, adulta, o lugar e os recursos que a gente tem nesse lugar aqui, que é onde eu estou, onde você está hoje. A gente tem muito acesso hoje, até porque a gente só tem o hoje. O que eu faço com o que eu tenho hoje? O que eu faço com o meu tempo? O que eu faço com o ambiente onde eu estou? E muitas vezes a decisão do hoje é trocar. Claro. É mudar a tua agenda, é mudar o teu estilo de viver, é mudar as pessoas pelas quais você acha que muitas vezes está presa ao se relacionar. E eu estou trazendo não isso uma questão familiar, eu estou trazendo isso uma questão de relacionamento de amigos, trabalho, até
quem você segue nas redes sociais. Exato. Porque a rede social é um ambiente em que a gente passa muito tempo hoje. Uhum. E muitas vezes a gente está seguindo pessoas que, em vez de elevar nossa energia, nossa autoestima, estão baixando. Perfeito. Porque além do medo do julgamento, eu trago muito uma coisa que é o tal do looping da comparação. Quantas vezes a gente fica se comparando e a gente não se compara com quem está começando, a gente se compara com quem já ganhou tudo. Exato. Não é? Já, e o processo de comparação, eu falo assim, às vezes a gente tá olhando a grama do vizinho, né, bem verdinha, mas às vezes a grama do vizinho é sintética. É sintética. E a gente vê ela ali, ó, bem verdinha, e a nossa ali, ó, crescendo aos pouquinhos, né? A gente se compara e a gente não pode se comparar, porque eu costumo falar que quando a gente começa a se desenvolver, né, a andar, muitas vezes a gente se compara com as pessoas que estão ali 10 anos de carreira. Sim. Eu só tenho 3 de digital, né? Então, não posso me comparar com quem já está em 10, mas eu posso me permitir estar com essas pessoas. Ou acontece também, no digital principalmente, pessoas que muito rapidamente, às vezes a gente está há 10 anos, né? Eu, por exemplo, há 10 anos no digital, aí de repente tem alguém que começou ontem e já tem milhões de seguidores ou de resultado. Mas e o que a pessoa fez também? A dedicação, a energia, até a coragem. Perfeito. Até a coragem. Porque nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Nem me não fala, é? nem me fala isso. Nada nos humilha mais do que a coragem alheia, porque às vezes a gente sabe que tem a experiência, que tem o conhecimento, que tem a vontade, que tem tudo, mas não vai e faz. Exato. E aí precisa realmente dessa guiança, dessa autoconfiança, dessa segurança que vem com autoconhecimento e que vem com acompanhamento de mentores, de pessoas verdadeiras. Porque como a Giane falou, você fica se comparando com a grama do vizinho, né? Aí, a sua grama pequenininha aí que você não está regando, e a grama do vizinho tão verde, às vezes na maioria das vezes é sintética. Verdade. Bom, a gente fica aqui com mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras, o podcast das mulheres protagonistas que buscam inspirar cada vez mais pessoas, transbordando a sua experiência e seu conhecimento. Foi um bate-papo super descontraído, com muita profundidade sobre o autoconhecimento humano, direcionado especialmente para as mulheres hoje com a Giane Moraes. Eu quero que você, se ainda não nos segue no canal, comece a nos seguir no YouTube e no Spotify, onde a gente compartilha todos os nossos episódios. Tem mais de 50 episódios já disponíveis do Pode Sim, com muito conhecimento, com aula de amor e alma para você. Com muita paz, muito pix e muito palco. Eu me despeço aqui. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.